Bom, nós estamos aqui com o presidente Donato, também com o senhor Vilmar da Silva, porque nós, como já falamos aqui na última sexta-feira, vai acontecer na quinta, então, um grande encontro, uma mobilização dos risicultores aqui da região. Presidente Donato, qual é o objetivo dessa mobilização da próxima quinta-feira? Pois é, Moura. O objetivo disto, como todos já sabem, nós viemos num trabalho em busca de reivindicações de melhores preços dos nossos produtos. No caso nosso, hoje é o arroz. O fumo já meio que já passou. Sim. Mas também teve uma grande luta em cima e não se conseguiu aquilo que se almejava. E hoje nós estamos tendo os mesmos problemas com o arroz. Já há uns 2 meses estamos nesta luta e tentando sensibilizar os nossos governantes, os administradores, mas parece-me que a área econômica desse nosso país não se sensibiliza diante da nossa situação. E aí, então, nós assessorados até por nossas federações, nós, os sindicatos, né, de Turvo e Ermo, produtores e trabalhadores, assessorados também por muitas empresas, organizações, cooperativas, Copersul, que em especial é a Copérgia, que nos dão uma assessoria 100%, achamos por bem encabeçar este movimento para tentar fazer com que as agências financeiras não venham a cobrar, agora nos vencimentos, né, as dívidas dos nossos produtores, já que o preço ainda está em estudos. Esperamos que o governo venha atender essas nossas reivindicações, mas como ainda não está acontecendo isso e os vencimentos estão aí, então nós estamos tentando protocolar que o banco, as financeiras protocolem esse documento para uma possível adiação desses compromissos. Perfeito, né? Inclusive nós temos aqui um esboço, né, de todo esse projeto que vai ser realizado aqui, inclusive as propostas, né, da próxima quinta-feira, e que diz que diante do preço do mercado ser abaixo do preço mínimo estabelecido pelo governo federal, de R$ 25,80 e inferior ao custo de produção de R$ 29,00, tem-se claramente afronta aos princípios contidos nos artigos 73 e também artigo 81, parágrafo 1º do Estatuto da Terra, lei número 4.504, de 30 de novembro de 64, e como consequência, a não sustentação econômica da atividade com a receita insuficiente para a liquidação das operações financeiras junto a esta instituição. Exatamente. Nós estamos amparados, né, por essas leis, e bem que o nosso povo, Moura, você sabe que nosso povo é um povo trabalhador, ordeiro, né, e quer estar em dia com os seus compromissos. Essa é a última cartada que a gente pôde tentar jogar por aí. Não é contra as instituições financeiras, contra ninguém que a gente está fazendo isso. É simplesmente para que os nossos produtores sejam amparados. Nós, como sindicalistas, nós, como representantes da classe, não podemos ver diante dos nossos olhos os agricultores sendo um por um, sendo cobrados para essas instituições. Essas instituições financeiras, certamente, elas têm um repasse desses recursos que são do governo. E, quem sabe, o governo se sensibilize e nos dê esse apoio, faça com que a gente possa prorrogar esses compromissos e novos mecanismos, ou então os mecanismos atuais, sejam colocados em prática para que a gente possa honrar os nossos compromissos. Perfeito. Senhor Vilmar da Silva, também uma breve síntese, né? Uma opinião sua também a respeito da movimentação que começa a acontecer aqui também no nosso município e também no município do Ermo, coordenador de agricultura licenciado. Pois é, Lindomar. É o momento agora que nós agradecemos esse momento por estar aqui junto. Depois já de um bom tempo, né? Praticamente 1 ano que estamos ausentes de todos os compromissos nossos, né? Seja o sindicato, seja a Secretaria de Agricultura, né? Mas acompanhando o movimento, de uma certa forma, seja por um meio de comunicação, seja por a informação que os companheiros têm levado para nós, o Donato, o Anselmo, né? E as outras lideranças, porque é um momento até que chama muita atenção da gente, né? Para nós que somos ligados no setor e sabemos da dificuldade,
nós não podemos deixar em branco. E hoje nós fizemos questão de vir aqui para convidar os agricultores, que cada um tem seu compromisso nos mais diferentes setores, seja qualquer tipo de banco, ou seja na revenda de máquina, que venha esse encontro agora dia 9, né, que vai ser na Câmara. O início vai ser às 8 horas da manhã. Depois de nós conversar bastante e expor esse documento que você se encontra com ele aí, nós vamos expor para os nossos agricultores, vamos combinar com ele, vai ser tipo uma assembleia, né, amor? Sim. Para quê? Para o agricultor ficar ciente daquilo que nós estamos fazendo, porque na verdade, por o que nós temos conversado com nossos agricultores, eles têm procurado bastante a gente, eles têm ligado, né, por telefone para a gente, e a gente tem visto assim, uma preocupação muito grande. Como o Donato colocou, todo mundo é ordeiro e quer dar conta dos seus compromissos, só que quando você está trabalhando com um produto que ele não cobre o custo de produção, aí as coisas ficam difíceis. Nós estávamos vendo na expectativa de que isso ia acontecer, porque em 2008, 2009, quando nós levantamos o custo de produção, certo? Quando adubo e ureia foram comprados a R$90 e foi se vendido arroz a menos de 30, nós já sabíamos que a coisa ia caminhar para esse lado. Chamava a atenção das autoridades e dizia do que ia acontecer. Ano passado, 2010, nós fizemos de novo o custo, ele apontava R$43 por saco. E, infelizmente, aonde nós recorremos, que todas as autoridades estão de posse daquele custo de produção, nós não conseguimos, e agora chegou no fundo do poço. Né? Chegou no fundo do poço por quê? Porque além de dar aqui na nossa região uma quebra de produção muito grande, porque o clima foi um pouco meio chuvoso, o arroz adoeceu um pouco, e ele quebrou a produção, ainda quebra agora por causa do preço. Então, se os agricultores, né, que todos eles têm as suas pendências, os seus compromissos no banco, venham à reunião, quinta-feira, dia 9, que é para preencher esse documento, para nós registrar no banco, para o banco saber, na verdade, do que está acontecendo. Porque a nível de federação e a nível de Secretaria de Agricultura, ou Ministério de Agricultura do Governo Federal, também já existe uma equipe lá, trabalhando e procurando caminho para aliviar esse sofrimento, como se diz, né? Mas se o agricultor aqui não se mobilizar, não dizer o que é que ele quer, dificilmente isso vai acontecer. Haja visto que nós começamos esse movimento dia 23 de setembro, com uma reunião na Secretaria Regional de Araranguá. Porque dia 24 foi o dia que aconteceu esse acidente comigo. Aí eu já fiquei impedido, não pude participar mais até agora, como eu falei ainda há pouco, né? Mas estamos participando indiretamente, vamos dizer assim, do processo e acompanhando para a gente que está assim, bem inteirado do assunto. E procuramos, foi feito todos os caminhos que deveria ser feito. Agora, qual é o último caminho? É esse agora, que nós estamos enviando esse documento para os bancos, nada contra ninguém, os pessoal dos bancos aí, com todo respeito a todos eles, só que nós estamos obrigados a se defender. Sim. E é também uma orientação da nossa liderança maior, da FAESC, ou das outras entidades que estão ligadas, que nós façamos realmente esse movimento que chama o agricultor para dizer da sua preocupação, porque aquele que pedia prorrogação, mas dali 10 dias ele quer pagar, vai pagar. Aquele que tem dinheiro vai pagar, né? Porque nós seria muito a favor que o preço fosse um preço satisfatório, um preço que valesse a pena, para não pedir prorrogação. Eu já trabalhei em prorrogação, aquela securitização há anos atrás, como nós trabalhamos, mas foi a salvação, nós não tivemos outro caminho. E agora, de novo, se não fizer essa prorrogação adequada, né? Adequada ela tem que ser. Com certeza, nossa liderança lá de cima estão fazendo isso, né? E a gente espera que aconteça. Ela tem que ser pulverizada, essa dívida que o agricultor ficou, que ele acumulou, nos par de anos que é para ele poder dar conta. Não pode ser prorrogada desse ano para o ano que vem, porque aí de novo o problema vai estar em casa, ele não vai poder. Tem que ser uma dívida pulverizada ao longo dos anos. Então a gente espera que o agricultor venha
dia 9, né, nós vamos estar lá na Câmara, junto com todas as lideranças, junto com todos os sindicatos aqui da região, a exemplo até de Nova Veneza. Forquilinha já fizeram, a gente participou lá de Forquilinha como é um movimento ordeiro, né? Sim, sim. Um movimento ordeiro, mas de cada um procurar se defender, porque na verdade a situação é muito crítica. Né? Hoje, por exemplo, a situação do pessoal do fumo foi assim um terror, vamos dizer assim, né? Sim. Porque para a gente que acompanha e conhece aqui a região, de cada 50 produtor, ou de cada 100 produtor que tem, talvez 50 vai plantar com carga reduzida. Sim. Né? Aí pode se dizer, mas então vamos se empregar, tá? Mas daí todo mundo vai se empregar e daqui a pouco como é que fica, né? Mas cada um faça aquilo que tiver vontade de fazer, mas cabe a nós, e eu não podia me omitir nesse instante também, né? Representando a agricultura, como sempre participei, não tenho autorização, vamos dizer assim, né, ainda, dos médicos para fazer o que a gente está fazendo, só que isso está na alma, né? A gente que começa a ver os companheiros no fogo, que começa a ver o movimento, a gente sente também a obrigação de fazer a nossa parte, né? Mesmo com uma certa dificuldade, porque ainda não estamos preparados para isso, mas temos que acompanhar para ver se o nosso agricultor se defende e tem condição de tocar, porque se isso não acontecer, está escrito, se não acontecer uma prorrogação adequada para o nosso agricultor, para aquele que ainda tem produto, está se esperando que até melhore um pouquinho o preço. Foi se pedido um prêmio, né? Foi pedido um prêmio a nível de governo federal, tanto é que o nosso representante esteve lá em Brasília, falando com o Palocci e tal, mas isso está demorando a chegar. Um prêmio para quê? Se nós estamos vendendo a 21, que é para ele chegar no preço mínimo, que é 25,80, que o preço mínimo é o mínimo, diz aqui o Estatuto da Terra. Você não pode vender abaixo do custo de produção. Né? Mas a lei para nós, ela vale meio pouco. Né? Então, nós estamos vendendo a 21, quer dizer, o preço mínimo é 25,80 e o custo de produção é 29. Então, você vê como está longe as coisas, uma coisa está longe da outra. Tá. Então, para aquele que ainda tem o produto, está se pleiteando para que o preço melhore e tal. Para aquele que está com pouco produto, ou quase nem tem, porque teve dificuldade de colheita e tal, vai ter que se explicar lá no banco. Com certeza os técnicos, os projetistas acompanharam essa lavoura, ele vai pedir a prorrogação baseado na lei, baseado no certo e tal, e ele também vai ter o amparo dele. Então, que as pessoas, né, que estão ouvindo a gente, aqueles vizinhos que de repente estão ouvindo, que possa transmitir o recado para o outro, porque nós não podemos comunicar agricultor para agricultor, nós não temos condição de fazer isso, que avisem e que peça para eles que venham ali, quinta-feira, dia 9, para nós conversar, vamos colocar o documento para eles e junto, vamos entregar esse documento nas agentes financeiras para ver se ameniza um pouco a situação. Perfeito. O movimento então começa na quinta-feira às 8 horas da manhã, é isso? 8 horas da manhã. 8 horas da manhã nós estaremos lá na Câmara de Vereadores e começaremos os trabalhos. Certamente vamos, alguém vai expor, usar a palavra, a conversa lá e nós vamos depois se encaminhar às agências para entregar esse documento para que seja protocolado. Perfeito. É incrível, porque, amor, eu estava escutando agora até o Wilmar conversando, né? A gente tem aí abundância de produto, comida à vontade, né? E a gente está não sendo recompensado pelo que se produziu. Olha, seria, claro, pior se a gente não tivesse produzido, né? Mas a gente produziu, a gente tem, a gente gastou, se fez as despesas, né? E hoje nós temos que honrar os compromissos que temos no dinheiro que se usou para essa produção. E nós temos que ser reconhecidos com isso. Perfeito. Nós vamos em busca, custa o que custar, a gente vai ter que buscar isso. Aqui tem uma pergunta até interessante, né? Essa reunião pode ser para plantador de fumo que fez financiamento no banco? É um ouvinte do Rio Aparecida. Será que ele poderia participar também? Pode participar, mas esse movimento, no momento, está sendo para ser protocolado esse documento para os produtores de arroz. Mas nada impede que ele se faça presente e a gente pode, caso a caso, até analisar a situação e ver como está a situação desse produtor. É interessante, né? O engajamento também do produtor de fumo com o produtor de arroz nesse momento é tão importante. Exatamente. Inclusive eu participei de algumas assembleias, participei
nos movimentos fumicultores, né? E me sensibiliza muito a situação deles. E nada que a gente possa fazer, a gente deixa de fazer. A gente vai fazer alguma coisa se está dentro das possibilidades da gente. Importante que ele participe. E participe até para ver como é que a gente está agindo em prol dos risicultores e quem sabe a gente dê um segmento também para os fumicultores. Já este ano passou, mas existe aí para frente de novo um trabalho, né? Nada melhor que uma grande parceria, né? Exatamente. Perfeito, então. Muito bem. Qual é o documento necessário, presidente Donato, para o produtor se fazer presente nessa reunião? É importante que ele tenha a identidade ou o CPF. É importante a gente ter. Hoje, quase todas as entidades contêm o número do CPF, então ele tendo a identidade, a gente vai colocar lá no livro de presença o número do CPF de cada um e lá a gente vai estar lá para acompanhar. E qualquer coisa, qualquer dúvida, nós vamos estar lá juntos. Perfeito.